Programa Falando de Vinho. Um oferecimento: Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilha e Restaurante, Flá Gastronomia, Beira Rio Restaurante e Pizzaria. Olá, começa aqui mais um Falando de Vinhos e como habitualmente já estou aqui do lado de Vitor de Freitas, que é sommelier W73, que já vai falar dessas duas belezuras aqui. Dois vinhos franceses, um Pinot e um Chardonnay. Mas já eu vou falar sobre isso ao lado do Vitor aqui nos dois blocos desse programa aqui no Flá Gastronomia, que fica em Jundiaí. A quem eu quero agradecer a toda a família, ao Edson, a Flávia, que é a proprietária, a família Geraldini, que nos proporcionou, abrindo a casa para que a gente efetivamente fale de vinhos mais uma vez para você. Vitor, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado. Por que a França? E por que essa região? Queria que você falasse sobre. Bom, a França, todo mundo sabe que é uma das principais regiões produtoras de vinho do mundo. Nós viemos falando já de Chile, de Portugal, e ainda não tivemos a oportunidade de falar um pouco mais de França, né? Então, os grandes vinhos hoje no mundo são oriundos da França, e temos dois vinhos aqui fantásticos que a gente vai degustar mais tarde, né? E aí vamos passar para os nossos telespectadores um pouco mais de informações a respeito. Uma pergunta corrente é sobre a região de Bordeaux, e essa região ela tem uma tipicidade, que é a história do vinho do blend. Sim. Né? Eu queria que você falasse sobre isso também. As principais regiões produtoras hoje na França, mais conhecidas a nível mundial, é Bordeaux e Borgonha. Nós depois vamos falar mais especificamente de Borgonha, porque é um pouco mais complicado para o pessoal entender. Mas Bordeaux realmente é conhecido mundialmente como o rei do blend, né? A maioria, 90% dos vinhos que saem de Bordeaux são blends. E principalmente das uvas tintas de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, e aí vem um pouco de Petit Verdot, Cabernet, né? E aí nós temos as duas margens, a margem esquerda e a margem direita. Então a gente vai conversar sobre isso, vamos conversar sobre Borgonha e as principais regiões francesas para o pessoal de casa. Bom, sobre consumo, eu sei da sua preferência, eu sei que você adora vinho português, mas França é uma das minhas paixões, né? Como Itália também, além de Portugal. Em que cenário se encontra, em que a França está situada no mundo do vinho, em que momento? Em termos de parte comercial. A França sempre foi considerada a meca dos vinhos, né? Os grandes vinhos no mundo realmente hoje ainda são os vinhos franceses. Mas como a França ela não é nem a primeira em produção, nem a primeira em consumo per capita, é engraçado isso, né? Mas a diversidade de regiões, de estilos de vinho, né? A maioria dos grandes enólogos bebeu da França, né? Estudou em Bordeaux, que é uma grande faculdade. E influencia o mundo todo do vinho, né? Todo. As grandes técnicas, né? Desde sempre de barrica, de contato surli, de batonagem, inclusive os termos hoje que se usa a nível mundial são termos franceses, então ainda é a grande escola, correto? Porque além deles terem muitas regiões distintas, eles têm muita técnica, muita tradição, muita história, que nós vamos falar de Borgonha. Você me perguntou de Bordeaux, assim, hoje eles estão se modernizando, porque antes de você comprar um vinho de Bordeaux, estava lá, Grand Vin de Bordeaux ou um vinho genérico de Bordeaux, mas você não sabia qual era a uva que estava lá dentro. Então o francês subentendia que o cara, quando fosse comprar de Bordeaux, já tinha que saber que ou era Cabernet Sauvignon, ou era Cabernet Franc, ou seja, era um blend. Né? Aí, com o passar do tempo, foi se modernizando e falou, não, peraí, vamos começar a colocar quais são as uvas para facilitar o consumidor. E tem outra dificuldade que é identificar a origem, a região. Isso também tem na França como no resto do planeta. Porque, por exemplo, você vai comprar um vinho, lá está escrito Haut Medoc, ou Pauillac, ou Saint-Emilion. O francês, ele imagina que o consumidor, quando vai comprar, ele já sabe que ali dentro tem determinadas uvas, determinada característica, o que não é verdade, né? Muita gente pode saber que Pauillac é uma região, né, de Bordeaux,
bons vinhos, mas não sabe exatamente o que tem lá dentro, entendeu? Agora, são regiões famosíssimas e aí você vai saber que 90% é blend. São raríssimos os vinhos de Bordeaux que são varietais. Quando são varietais é porque é de uma micro-região que só faz aquele estilo de vinho ou de um chateau, né, que faz um vinho varietal e ele nem diz que é, né? Um exemplo famoso, o Cheval Blanc. O Cheval Blanc é um vinho famoso de uma avó só, mas ele nem fala que é. Entendeu? Então, são essas características da França que é bom o pessoal estar sempre estudando, né? Sempre fazendo curso para poder entender um pouco melhor. Bom, terroir e clima definitivamente interferem na fabricação de qualquer vinho, principalmente na França. E aí vem uma pergunta dupla para você. Nós estamos enfrentando no planeta uma mudança climática significativa. E eu tenho informação que algumas uvas que sequer um dia entraram na França, estão começando a receber aí um tratamento de teste. Como é que elas funcionam e elas se adaptam ao terreno e ao clima. Isso realmente está acontecendo? Tá, isso é verdade. Porque, por exemplo, vamos pegar Bordeaux como exemplo, né, já que é um blend. Então tem as castas autorizadas a entrarem num corte, no blend de Bordeaux. E raramente isso mudava. Né? Com essas mudanças climáticas, eles estão trazendo algumas varietais que antes não era permitida e que atualmente já está entrando no blend e já está autorizada. Por exemplo, a Touriga Nacional, que é uma casta mais importante em Portugal, ela já está autorizada a entrar no blend de Bordeaux. Tá? Que loucura! Muito doido. E como você sabe, né, nós temos regiões na França muito fria, muito tipo Champagne, e outras lá mais lá embaixo, perto do Mediterrâneo, né, tipo Provence, que já está sofrendo, entre aspas, um pouco do aquecimento. Para algumas regiões é benéfica, porque o calor traz uma maturação melhor. Mas nem sempre isso para o produtor é legal, porque ele está acostumado a fazer daquele estilo, daquele jeito, né? Então complica um pouco. Bom, a Borgonha a gente vai abordar no próximo bloco, mas eu queria falar em termos gerais. Como escolher bem, Vitor, um vinho francês, tanto tinto como branco? A França aí vai entrar você tem que dar uma estudada, você tem que fazer uma colinha, porque os melhores vinhos da França, né, eles não são baratos, nem na França. E para chegar aqui no Brasil, eles chegam muito caros. Né? Então não adianta o consumidor querer que vai encontrar um bom vinho francês dessas principais regiões produtoras, principalmente Bordeaux e Borgonha, um vinho barato a nível de supermercado. É muito complicado. Porque a procura é muito grande, a questão de oferta e procura também? Também, porque se você tem... Vou te dar só um exemplo, né? A Borgonha que nós vamos falar, ela corresponde a apenas 3% da produção de vinhos na França. Que loucura! Só que, você imagina, são vinhos hoje que já saem caros de lá por ser uma produção pequena para a França, né? E disputado no mundo inteiro. Então você está disputando com China, com Rússia, está disputando com a Europa toda, com os Estados Unidos. Então, assim, os vinhos já saem caros. Para chegar no Brasil com a carga de impostos que nós temos, vai chegar mais caro ainda. Então, assim, eu aconselho, vai comprar um vinho francês, quer tomar um bom vinho francês? Procure uma casa especializada, que tenha um sommelier, que tenha um profissional que vai te indicar, né? Por exemplo, eu estive vendo a carta aqui do restaurante, eu fiquei surpreso. Tem coisas realmente muito interessantes. Eu, por exemplo, gosto muito de vinhas velhas. E eu vi que tem aqui, né, um Côte du Rhône, vinhas velhas. Então eu acho muito interessante que as pessoas saibam que vinhas velhas já é sinônimo de qualidade no final, né? E aqui você encontra. Então procure ajuda, né? Não tenha vergonha, não faça como eu fiz no passado. Ou seja, procura o sommelier, procura um profissional e peça informações. Fala, eu quero tomar um vinho francês assim, ou qual que acompanha o prato. O pessoal estuda, o pessoal faz curso. Para quê? Para que na hora possa realmente indicar melhor. E aqui com certeza existem vários pratos no Flá Gastronomia que você pode harmonizar com toda a tranquilidade. Eu gosto muito da coxa de pato daqui. Você deixou com água na boca. Eu sou cliente, além de amigo da família. Então eu posso dizer seguramente que se você está procurando um vinho de qualidade aqui no Flá Gastronomia, você vai encontrar. Então, Ô Vitor, você falou da história do custo-benefício. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando tem essa dúvida. Eu não sei se eu entendi direitinho, mas sinônimo de qualidade para vinho francês é vinho caro? Olha, a gente não pode generalizar esse ponto, mas dificilmente você vai encontrar um grande vinho francês barato.
Isso eu posso te dizer com certeza, né? É muito raro, né? Por tudo isso que eu já comentei com você, da produção ser pequena. Agora, existem regiões francesas que têm uma produção já bem maior. E aí começa a chegar uns vinhos mais interessantes, tá? Por exemplo, a gente estava comentando aqui de Côte du Rhône. Côte du Rhône já chega a uma produção melhor. Châteauneuf du Pape, você encontra grandes vinhos, que é Rhône Sul, né? Você tem a parte lá de baixo da Provence de grandes vinhos rosés, correto? E Bordeaux, com uma produção alta, você consegue encontrar bons vinhos de Bordeaux. Eu acho que se eu fosse comprar, né, e fosse querer tomar um bom vinho francês, eu partiria para Bordeaux. E aí procuraria realmente uma boa sub-região. Eu gosto muito de Saint-Emilion, né, e Pauillac. E aí você vai procurar uma casa especializada que tenha bons rótulos franceses, vai pedir ajuda, você vai conseguir. Não vai ser um vinho barato, vamos dizer. Você não vai encontrar um vinho de 50, 70, 100 reais. É mais raro. Mas você vai encontrar um vinho acessível e de boa qualidade de Bordeaux. Legal, acompanha nas redes sociais todo o trabalho que a gente desenvolve, eu e o Vítor Freitas, não é? No Instagram, Falando de Vinho, siga lá, participe, manda a sua pergunta, interaja com a gente, que é muito importante. A sua participação norteia para que a gente traga o conteúdo que mais agrada para você que nos prestigia. É um rápido intervalo e eu volto já já, daí com essas duas belezuras aqui, continuando falando de França. Eu volto já. Estamos de volta com o Falando de Vinhos aqui diretamente do Fla Gastronomia em Jundiaí. Essa casa lindíssima que você está acompanhando as imagens. E aqui eu estou em casa, viu, Vitor? Aqui é eu me maravilhoso. sinto definitivamente na minha casa. E você deixando a gente com água na boca. Você percebe que eu estou aqui com o cardápio do restaurante. É Você maldade, sabe por cara. quê, né? Sei. Além de te provocar, eu quero que você me fale o que harmoniza com essas duas belezuras aqui. Nós temos um Pinot e nós temos aqui um Chardonnay. Exatamente. Os dois da Borgonha. Exatamente, os dois. E aí nós vamos entrar numa região bastante específica, né? A gente falou de Bordeaux no primeiro bloco, lembra? No outro programa. A gente estava falando de Bordeaux, que é blend. 90% dos vinhos que saem de lá é blend. A Borgonha é totalmente ao contrário. Os vinhos da Borgonha ou é Pinot Noir ou é Chardonnay. Lá o que manda são essas duas uvas, são as rainhas da Borgonha. Que legal. Interessante. Bom, vamos começar por onde aqui? Vamos começar pelo Chardonnay, pelo branco, né? Para a gente poder tomar na temperatura boa ainda. Então, por gentileza. Tá? E o Chardonnay, a gente estava falando de Borgonha, essa é a uva branca da região, tá certo? Só que a Borgonha tem uma coisa muito interessante da gente falar, né? Nós temos uma hierarquia muito interessante. Uma que delícia. A gente tem uma hierarquia muito grande na Borgonha de nível de qualidade, né? Então, assim, isso é uma dica para o pessoal. A gente vai mostrar as imagens depois. Esse aqui é o vinho de entrada, que é o chama de vinho do país, né? Então, nós temos os vinhos de entrada, que são os vinhos de Borgonha, que eles genericamente chamam de Borgonha. Depois você vai subindo na classificação de qualidade, depois você vai para o Village, já são as pequenas comunas, né? Aí depois você tem os Crus, que já é um vinhedo bastante específico da região, e depois nós temos os Premier Cru, temos o Grand Cru e o Premier Cru, que aí é o top do top, correto? São os grandes, os famosos Clos Vougeot, por aí vai. Só que esses vinhos, né, além de difíceis de encontrar, você tem que prestar atenção porque eles têm também climates. Então você tem dentro dessas vamos dizer, denominações de origem, você tem uma coisa mais específica que eles chamam de climate. Então assim, a Borgonha, para quem não estuda, para quem não conhece a fundo, é uma região difícil de você conhecer todos os detalhes, mas ao mesmo tempo de vinhos excepcionais. Do vinho de entrada aos grandes tops de hoje a nível mundial, são vinhos excelentes.
e bem definidas as suas características, dali que veio o sinônimo de terroir. Né? Terroir foi criado na França porque foi tão subdividido, tão estudado cada pedacinho da Borgonha, que eles realmente falaram, isso aqui é um terroir, esse é outro terroir. Vamos para o aroma? Vamos para lá? Vamos ver como é que está a sua aula aí, como é que você está indo no curso lá de sommelier. Como é que está a intensidade aqui? Aqui uma intensidade aromática de média a médio alto. Já é uma intensidade boa para um vinho de entralhinho que eu falei para ti. Uhum. E o Chardonnay não é uma uva aromática, ela é considerada como uma uva semi-aromática. Né? Aromática, como por exemplo, uma Sauvignon Blanc, uma Torrontés, essas são uvas consideradas aromáticas. A Chardonnay não é. Mas nessa região, principalmente por causa do solo, né, ela tem uma mineralidade aqui, né, ela já tem essa intensidade muito interessante. Fruta branca. Vamos ver na boca? Pêssego. Explosão de acidez. Negócio, olha, diferente. Quando a gente vai pesquisar o vinho, né, e vai pesquisar a região lá da Borgonha, o que manda na Borgonha, principalmente para os vinhos dessa região? É o sol, é o calor, né? Nós estamos na região fria, eles precisam do sol. Então, quando você vai olhar de onde veio, se ele tiver com a face voltada para o sol nascente, onde ele pega a maior parte do tempo ensolarado e está na encosta, onde tem uma boa drenagem, vão dar os melhores frutos que vão dar um melhor vinho, tá legal? Então, assim, aqui você percebe, olha que qualidade de uva, né? Deixa uma persistência. E isso nós estamos falando de um vinho de entrada. Nós sabemos que aqui mesmo nós vamos ter vinhos, né, acima desse, superior. Você imagina o que é que a gente vai encontrar. Né? Mas olha que vinho delicioso para acompanhar uma refeição. Bom, acidez eu vou... fantástica. Já que você falou de acidez, já que você falou de coisa fantástica, eu vou te vai provocar. Começar a maldade agora. Bom, nós estamos aqui no Fla Gastronomia, eu estou aqui com todo o cardápio, né? Então, um Chardonnay, se eu não estou falando bobagem, frutos do mar ou peixes. Exatamente. Ou ver o que você pediria nesse momento lá para a Flávia, que é a chefe de cozinha, a proprietária aqui. Quem sabe, né? Ela não... As opções são robalo em crosta crocante musseline de mandioquinha trufada, polvo grelhado ao azeite, alho, páprica defumada e risoto de queijo, pescada amarela com alcaparras e amêndoas, ou um talharine ao vongole. Talharine ao vongole. É com mesmo? certeza. É. Porque ele tem algumas coisas aí que pode brigar um pouco e você precisa escolher melhor o vinho. A trufa, você pode brigar com ele, né? Maracujá, e também tem você falou um outro lá que tem uma crosta, alguma coisa X aí. Crosta de amêndoas. Exatamente. Esse já fica legal. Se você conseguir um Chardonnay... É o robalo. Então, se você conseguir um Chardonnay com um toque de madeira ou um Chardonnay já com um pouco de idade, porque os vinhos da Borgonha, os melhores vinhos são feitos para envelhecer. Aí você vai ter essas frutas secas, como a amêndoa, dentro do vinho. Aí é uma combinação, uma harmonização fantástica. Entendeu? Vitor, fica aqui a dica para quem um dia puder... É uma aula, não é só dica não. Ô Vitor, agora vamos passar para o tinto. Vamos passar para o Pinot. O Pinot. Por favor, fale-me dele. Então, Pinot Noir é a uva da Borgonha. Tá? E a Pinot Noir é uma uva considerada adaptada ao clima frio, extremamente delicada. Tá? É uma uva de difícil cultivo, de difícil maturação perfeita. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo... E por que é a uva da região, da Borgonha? Por quê? Cara, isso a gente tem que perguntar para os monges beneditinos, desde desde sempre. Porque o grande barato, a grande diferença da Borgonha é que os monges delinearam cada pedacinho da Borgonha e eles foram anotando, foram fazendo experiências desde sempre. Essa é toda a história da Borgonha, vem daí. Mas eles tinham informação sobre terroir, essa coisa toda? Eles foram criando. Como eles trabalharam a Pinot Noir, então desde sempre eles foram fazendo o seguinte, olha, esse pedaço aqui você vai começar a podar em tal data, você vai colher com esse brix, você vai colher nessa data, você vai deixar esse tempo em madeira, então tudo isso vem de muito tempo. Entendeu? Quando eu falo para vocês que nós temos aqui, por exemplo, uma produção muito recente, Indaiatuba, Jundiaí, a gente ainda não tem esse background, a gente não tem esse histórico. Enquanto na Borgonha você já tem isso desde
sei lá quantos mil anos atrás. Desde sempre. Aí você tem tudo isso, eles conseguem expressar toda aquela qualidade. Você está num terreno aqui, do lado já é diferente. É impressionante. Ô Vitor, Pinot da Borgonha é barato? Não, não é barato. É o que eu falei, 3% apenas da produção da França, tá certo? É uma uva de produção baixa, é uma uva delicada, a película é fina, entendeu? Você tem que macerar ela com muito cuidado, você tem que trabalhar a Pinot com muito cuidado. Só que como é um vinho muito famoso, é um vinho caro, então o que acontece? Ele realmente deixa um tempo na madeira necessário, deixa envelhecer na adega necessário, então ele ganha uma complexidade, são os vinhos que mais ganham complexidade com o tempo, tá? Eu acho a Pinot um vinho gastronômico, um vinho para quem quer realmente conhecer o que é terroir e complexidade, esse é o vinho. Vamos sentir? Olha que diferença, tá vendo? Você já consegue sentir aqui o suboá, você já consegue sentir aqui as especiarias, você consegue sentir frutas vermelhas frescas, você consegue sentir fruta negra, já é um vinho complexo, entendeu? Ele já nasce assim. Então a Pinot Noir, quando de um bom produtor, né, quando você realmente faz uma boa seleção, é um vinho muito prazeroso. Me fale aqui, grelhados, massas e risotos, o que você recomenda para harmonizar com esse Pinot? Eu gosto muito de um risoto de fungo com Pinot. Algo puxado para cogumelo, que vai dar esse toque do fundo de bosque que você encontra na Pinot. A Pinot não é aquela fruta não é um vinho de fruta exuberante, né? Como a gente estava conversando com a Flá, que ela, por exemplo, eu sou fã da Amarone. A Amarone é muita fruta, quase doce, né? Veio pacificada e tal. Você não consegue harmonizar com um prato delicado. Agora a Pinot não. A Pinot já traz essa complexidade, esse tanino fino. Você percebe como ele é macio em boca? Muito. Né? A quantidade de tanino da Pinot é pouca, mas a complexidade no aroma e na boca é fantástica. Então, eu gosto muito de base. Aí sim, você pode pensar num trufado, tá? Você pode pensar frutos num do mar cabe cogumelo. aqui, não? Olha, eu prefiro trabalhar com carnes brancas. Eu prefiro um frango, né? Um coq au vin, eu prefiro uma carne de porco magra. Um robalo, dependendo do molho que acompanhar. Por exemplo, um molho de amêndoas iria bem aqui. Sim. Entendeu? Então, eu vou mais para essa linha aqui. Eu não gosto muito de brigar, não. Bom, Vitor, eu nem preciso dizer da alegria que eu tenho em fazer os programas com você. Você nos brinda com uma verdadeira aula sobre vinhos. Que isso, cara. De uma maneira descontraída e com muito conteúdo. Eu fico muito feliz com isso. Mais feliz ainda que eu consegui trazer você no Flá, onde é um restaurante que eu tenho muito respeito e sou cliente. Fiquei Vitor, feliz em ver. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado a vocês. Depois de um final de semana desse de Páscoa fantástico, né? Que a gente pode agradecer a Deus aí por toda essa oportunidade que a gente tem aqui de estar junto e degustar bons vinhos. E a gente fala para o pessoal, mande suas dúvidas, né? É bacana a gente fazer um programa que a gente possa responder diretamente. Eu tenho vinho assim, o que eu faço? Com o que eu harmonizo, né? Isso é bacana. Falando de vinhos, né? Mande a sua participação através do nosso Instagram. Obrigado pelo seu carinho e até a próxima. Sempre com um brinde especial para você. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilha e Restaurante, Flá Gastronomia, Beira Rio Restaurante e Pizzaria.